Olá pessoal, estamos dando início a mais esta aula de computação em nuvem com o título Implantação de aplicações corporativas. Nós vimos aí durante todo o nosso semestre letivo várias técnicas da computação em nuvem, como ela funciona, e agora sim chegou a hora mais importante aí, que é a gente, conhecendo toda a estrutura da computação em nuvem, aprender a implantar e colocar aplicações para rodar nesta infraestrutura. E claro, naturalmente, implantar uma aplicação corporativa é um objetivo muito importante desta disciplina. Só retomando com vocês, hoje a nossa última aula teórica e aplicada sobre a disciplina, hoje é 16, e os dias 23 e 30 serão dias que dia 23 deveria ter a nossa avaliação caderno de provas, mas o caderno de provas não acontecerá mais, foi cancelado nesse segundo bimestre. Então a gente terá somente aí as atividades de apresentação da aplicação implantada para concluir a nossa disciplina. E aí fechamos a nota desse bimestre, desse semestre. Então, esta última aula sobre a implantação de aplicações, e aí fica à disposição de vocês aí realizar essa atividade e me apresentar para a gente poder fechar o semestre letivo, ok? Vamos lá? Bom, as videoaulas que eu irei publicar para vocês hoje, ainda na sequência da gravação desta, inclui a implantação de aplicações corporativas, que é essa que está sendo gravada agora, a de Spring Boot na Amazon AWS, então como implantar o Spring Boot na Amazon AWS, como implantar o Spring Boot na Azure, como implantar o Spring Boot no Google Cloud. Então essas três têm a ver com a aplicação Java utilizando Spring Boot. E aí eu irei implantar uma segunda aplicação lá no Azure, que é um ASP.NET Core, para vocês terem uma ideia de como funciona. E por fim, uma última videoaula explicando sobre as atividades e a conclusão da disciplina. Antes de começar a falar propriamente desta aula, eu achei muito interessante essa frase que eu encontrei de um autor que diz assim: desenvolver uma aplicação sem implantá-la em um servidor real é como fabricar um carro sem volante. Inútil, hahaha, ele dando risada. Então assim, pessoal, a experiência de desenvolver um software, uma aplicação, é uma coisa incrível, mas testá-la, ficar só no ambiente de desenvolvimento, não traz para você a percepção do que é uma aplicação real funcionando. Então, o objetivo com esta aula de hoje é dar um passo mais para que vocês façam a implantação do software de vocês, do sistema de vocês no ambiente de produção, ok? Vamos lá? Quem faz este papel de implantar, de gerenciar, de configurar ambiente de desenvolvimento, homologação, ferramentas de integração, ferramentas de implantação e tudo mais, fazer todo o processo de monitoramento de aplicações e tudo mais, é um profissional que hoje é muito demandado dentro da estrutura de desenvolvimento de software, chamado de DevOps. Então, quem realiza essa operação são os DevOps. E é óbvio, as atividades que o DevOps faz são inúmeras e tem aí um grau de dificuldade razoável. Então, quem tiver interesse e disponibilidade, é bem legal dedicar um tempo para entender e aplicar esse tipo de recurso, ok? Só para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma análise rápida aqui, antes de entrarmos propriamente na implantação, considerando aqui para vocês terem ideia da quantidade de possibilidades que nós teríamos de fazer a implantação de uma aplicação. Então, primeiro, nós podemos levar em consideração as plataformas que a gente tem disponível, isso eu estou colocando apenas as mais conhecidas. Quais recursos da plataforma que a gente quer utilizar, se é a plataforma como serviço, se é uma máquina virtual ou um container. A abordagem de distribuição que queremos fazer da aplicação. Primeiro, se a distribuição será manual ou automática, ou
se essa aplicação é monolítica, se essa aplicação é uma aplicação em camadas, se ela é em camadas, que tipo de camadas eu terei que implantar além da camada do lado do servidor, então a camada de front-end, por exemplo. E se eu vou no lado do servidor, qual tipo de servidor eu quero rodando? PHP, Java, C Sharp. Eu coloquei uns 5 aqui, mas tem muitos outros. E depois que eu decidir qual linguagem de servidor eu quero, que tipo de banco de dados eu vou utilizar? Então veja que só fazendo esse breve cruzamento de possibilidades, eu fiz ali próximo do título uma multiplicação para vocês, nós teríamos aí 750 combinações possíveis. Então você imagine que para um DevOps fazer a implantação, quanto ele tem de configuração possível de realizar aqui. Então, esta é um exemplo do quanto tem aí a atividade de um DevOps, ok? No exemplo que eu vou implantar com vocês, nós vamos utilizar algumas técnicas de implantação que incluem comando de prompt, inclui upload, criação utilizando o browser, né? Carregamento de arquivo via FTP, aqui eu estou colocando o WinSCP como um cliente de FTP para que eu vou utilizar para fazer a implantação em um dos servidores. Uma ferramenta de requisição HTTP para testar a aplicação, por exemplo, quando for na parte de web service. Então essas duas ferramentas aqui, o WinSCP e Advanced REST Client, é a que eu irei utilizar aí com vocês nos exemplos. E eu vou utilizar duas aplicações de exemplo, como eu comentei, uma Java, utilizando Spring Boot, e uma C Sharp, usando o ASP.NET Core. Então, eu vou mostrar primeiro nas IDEs para vocês rapidamente essas aplicações agora, e depois elas rodando para vocês terem ideia do que nós esperamos ver em produção, ok? Lembrando que ambas as aplicações já estão disponíveis lá no GitHub, aqui já está a URL desses Gits, então quem quiser baixar e testar aí no ambiente de vocês, fique à vontade, tá ok? Vamos dar uma olhadinha então nas aplicações. Aqui no Eclipse nós temos a primeira aplicação Spring Boot, que eu chamo aqui de exemplo Spring Boot War. Tá? Essa aplicação não tem muitas coisas, ela tem aqui uma entidade pessoa, tem duas controllers, uma controller web que redireciona para páginas, você pode ver que ela manda para index, manda para uma página chamada contato e assim por diante. Essas páginas estão aqui. Foram construídas em TimeLift, ó, e aqui são páginas HTML que são redirecionadas com base nessa controladora. E temos aqui também uma controladora REST, ó, que eu chamei, ela é chamada através da API Pessoas, só para a gente poder fazer requisições do tipo REST nela. Tá? Veja que a controladora dela aqui é do tipo REST, e aqui na do web é apenas uma controller, ok? Então, esta é a aplicação de exemplo. Ela tem aqui um repositório que faz gravação na base de dados e a aplicação principal que é executada aí para poder rodar o exemplo. E aqui nós temos o Application Properties, que a gente vai fazer alterações de acordo com o ambiente que a gente está rodando. Então agora a gente está rodando no MySQL local, ó, já tem toda a configuração pronta. À medida que a gente for para o Azure e para o AWS e outros, a gente vai mudar essa configuração de conexão com a base de dados. Então, esse é um projeto Spring Boot que roda com Maven, ó, pode ver que ele tem toda uma configuração aqui. Eu, normalmente aqui no Eclipse eu utilizo Run Spring Boot e ele já executa. Essa aplicação já está rodando e eu já vou mostrar ela para vocês no navegador direto, ok? Vamos lá? Esta aqui é a aplicação de exemplo do Spring Boot. É um site básico com algumas informações. Aqui uma opção de cadastro. Eu posso incluir pessoas aqui. Ele vai gravar na base de dados. Aqui está na base de dados local por enquanto. Está rodando no meu servidor local. Se eu incluir aqui uma pessoa Pedro, CPF e tal,
ele vai lá na base de dados, já inclui para mim. Se eu fizer as operações de exclusão e tudo mais, ele funciona. E basicamente o cadastro é esse, uma página de contato e uma página sobre. E eu coloquei aqui também as URLs das APIs que estão embutidas nessa aplicação. Então, quando eu chamo essa API pessoas aqui, ó, por exemplo, então aqui no navegador eu posso colocar API pessoas. O que ele faz? Ele lista para mim todas as pessoas que estão gravadas na base de dados. Ó. A Maria, o João e o Pedro. Se eu quiser filtrar aqui por pessoa, eu posso colocar aqui buscar pelo ID. Aqui eu vou buscar pelo ID 4. Ele filtra para mim só o Pedro. Então aqui já é um exemplo da API funcionando. E se eu quiser fazer a inclusão também, posso ir no Advanced REST lá, executar o comando incluir, porque ele não roda por aqui. Então se eu tentar fazer incluir por aqui, não dá porque ele é do tipo POST. Assim como ele não aceita também o excluir, porque tem que ser com a ferramenta Advanced REST. Então, eu vou inicialmente fazer um exemplo só de inclusão com vocês lá. Aqui está. Então, nós vamos aqui no localhost 8080/API pessoas /incluir. Então, veja que eu vou fazer uma solicitação do tipo POST. Vou mandar um header do tipo content type application JSON. E no corpo, vou selecionar aqui para fazer o envio. Aqui, Ana, nome CPF, enviar. Eu enviei aqui como HTTP, localhost API, PS incluir, e ele retornou para mim a pessoa de D5. Logo, essa pessoa já foi inserida lá na base. Se eu colocar aqui Ricardo e der um enviar novamente, veja que ele insere a pessoa de D6 lá na minha base. Se eu executar aqui novamente, as pessoas inseridas aqui estão. Eu posso excluir uma pessoa agora, vamos excluir a pessoa de D4, que é o Pedro. Aqui eu vou marcar excluir /4, vou colocar delete aqui, excluir, set, aí está, registro 4 excluído com sucesso. Aqui no navegador, atualizei, sumiu o registro 4. Se eu sair daqui e voltar para a minha aplicação, veja que essa mesma informação já é atualizada no cadastro. Ele já está aqui na aplicação, tudo cadastrado também, e com o mesmo registro que eu tinha feito pela API. Então esta é a aplicação de exemplo Spring Boot. A aplicação de exemplo ASP.NET Core, ela é uma aplicação com a classe pessoa também. Ela tem aqui as opções de contexto, o contexto de pessoa, que permite gravar essa pessoa na base de dados. Eu já tenho aqui ele mapeado. Esta aplicação vai ter algumas telas, eu já vou mostrar. E aqui no Startup, ele se conecta no ambiente de desenvolvimento para poder fazer a gravação. O ambiente de desenvolvimento está informado aqui, ó. Ele está conectando num servidor SQL, e é esse que depois a gente vai conectar ele também lá em produção para vocês verem, ok? Vamos dar uma olhadinha de como é essa aplicação aqui também. Aqui está a aplicação ASP.NET Core, ela se chama App MonoApp, é uma aplicação bem simples, que tem aqui uma home e um cadastro de pessoas, onde a gente pode fazer inclusão, listagem, inclusão e exclusão de pessoas na base de dados. Deixa ele carregar aqui. Aí está. Então nós já temos aqui 2 pessoas. Vou excluir esse teste que foi feito aqui. Cliquei. Delete. Aí está. Funcionando essa aplicação. Então, esse será o segundo exemplo que eu vou subir daí lá no Azure para a gente dar uma olhada.
fazer a conexão e a inclusão de um banco de dados numa aplicação, a gente tem que primeiro configurar os servidores. Quando a gente está trabalhando numa máquina local, configurar os servidores da máquina local, e a gente pode fazer toda a configuração do banco utilizando linhas de comando ali, para poder fazer todo o processo de configuração do banco, ou utilizar as IDEs, que são essas aqui. No caso do MySQL, a MySQL Workbench, no caso do Postgre, o PGAdmin, e no caso do SQL Server, o SQL Server Management Studio. Então essas ferramentas visuais ajudam bastante aí no processo de configuração e ajustes do banco de dados. Eu irei utilizar bastante a MySQL Workbench como exemplo para vocês, para poder fazer algumas configurações no banco ali, para a gente poder testar, ok? Então aqui eu vou fazer um exemplo com vocês, utilizando, primeiro eu vou entrar nos fornecedores, vou criar um banco de dados e vou utilizar o MySQL Workbench para fazer o teste desses bancos antes da gente começar o processo de implantação das aplicações. Então vamos lá? Eu vou começar criando um banco de dados aqui no Amazon AWS, tá? Eu já estou conectado com a minha conta, tudo certo, e vou iniciar o processo de criação. Então no console eu posso tanto digitar aqui o serviço que eu quero criar, quanto percorrer essa lista e escolher o que eu quero. No nosso caso aqui, eu quero trabalhar com um banco de dados no modelo RDS, é o banco de dados relacional. Então eu vou clicar aqui na Amazon, vou clicar aqui em criar database, eu vou criar um banco de dados no modelo padrão mesmo, do tipo MySQL. Veja que eu poderia utilizar essa interface para criar vários modelos Postgre e Oracle. Então aí é só uma escolha, tudo muito parecido com esse processo que eu estou fazendo, ok? MySQL Community, e eu vou usar aqui FreeTire, que é uma camada de acesso gratuito da Amazon. A instância eu vou chamar de minha instância, ok? Que é a instância do banco de dados. Minha instância DB. Para o usuário, eu vou colocar meu nome e informar aqui uma senha padrão para ser utilizado. Lembrando que essa informação da senha que eu estou colocando tem que ficar bem claro, memorizado, porque ela vai ser necessária depois para fazer a configuração, tanto no MySQL Workbench quanto na aplicação, ok? Aqui então ele ficou com a mais gratuita, mais barata possível, não precisa de auto-scaling para economizar recurso mesmo. Conectividade. Aqui em conectividade, nós já vamos fazer uma configuração para ele aqui, default, create new VPC, e nós vamos colocar aqui, deixar acessível publicamente e criar uma nova conexão VPC. Então aqui eu vou colocar minha VPC, que é a opção para ele poder ficar com a conexão aberta. Aqui, porta 3306 mesmo, que é o padrão. Ok. Não vou fazer nenhuma outra configuração adicional e vou mandar criar o banco de dados. Então aqui, agora ele toma um tempinho, mas assim que ele concluir de criar esse banco, nós já vamos configurá-lo e deixá-lo acessível no MySQL Workbench, ok? Então vamos aguardar ele criar. Então vejo aqui, o Amazon RDS já criou a minha instância de banco de dados, aí já está disponível. Vamos dar uma olhada aqui.
Então é muito importante essa informação aqui, nós vamos precisar agora para se conectar nele, mas é muito importante que ele esteja com acessibilidade pública aqui. E veja que na minha VPC, que é o grupo de segurança, eu vou abrir aqui só para dar uma olhada, mas ele tem que estar aqui, deixa eu ver. Quando eu seleciono então a minha VPC e eu olho aqui no Inbound Rules aqui, regras de acesso, tem que estar configurado aqui para permitir conexão na porta 3306, e neste caso é o IP da minha máquina. Ele já aproveitou a configuração minha anterior. Então quem não tiver tem que vir aqui e incluir, tá? Vai editar aqui e vai incluir. Seria mais ou menos isso. Seleciona aqui o IP. Cadê? MySQL. Ele já sabe que é 3306. E aqui informa-se qual IP que vai ter esse tipo de acesso. Tá? Mando adicionar aqui, não preciso porque eu já tenho. Ok? Cancelar. Então, é essa configuração que vai me permitir conectar com o MySQL Workbench nesse servidor. Aqui na minha instância de banco de dados, o que eu preciso basicamente é deste endpoint para poder fazer a conexão lá no MySQL Workbench. Então pode copiar essa informação. Lembre-se que a porta é 3306, que é a padrão do MySQL, e vamos lá para o MySQL Workbench fazer a configuração. Aqui logo no início da configuração do MySQL Workbench dá para criar uma nova conexão aqui, ó. É só clicar nesse mais que ele abre a opção. No meu caso, como eu já tenho essas conexões, eu só vou atualizá-las com a última informação. Então no caso do MySQL no AWS, eu vou clicar com o botão direito, editar essa conexão e vou alterar essa informação aqui, que é o hostname dele, com aquela informação que eu peguei lá do endpoint. Apaguei daqui, colei, porta 3306, o usuário que eu cadastrei lá. No teste de conexão, cliquei. Veja que ele pede a senha que eu cadastrei lá. Eu vou mandar armazenar essa senha. Ok. Se ele der esse sinal de ok para mim, então, ok, conexão com sucesso. Eu já posso agora conectar no meu banco de dados lá no AWS, no Amazon RDS. Então ele está abrindo para mim a conexão. Vamos lá. Ok, abriu. Eu vou vir aqui e vou criar o banco de dados que eu irei utilizar depois para poder meu banco MySQL. Esse aqui é que a aplicação depois vai se conectar, então precisa guardar o nome desse banco também. Esse é o nome do banco que a aplicação vai usar para fazer a conexão posterior e gravar os dados. Ok? Então aí está feito, encerrado essa configuração do MySQL no Amazon AWS no modelo RDS. Para criar um banco de dados aqui no Microsoft Azure, nós basicamente temos que ter um grupo de recursos definido, e esse grupo de recursos ele tem o gratuito aqui, que é para estudantes, ó, mas para esse caso específico você precisa de um grupo de recursos pago. Claro, eu estou pagando, a minha cota já expirou, mas para quem tem aquele crédito ainda pode continuar utilizando tranquilamente dentro desses recursos, né? E aí, você tendo isso, você, claro, vai estar vinculada a um tipo de assinatura, e essa assinatura também é a assinatura paga, aqui como exemplo, então eu vou usar essa segunda, né? Não dá para utilizar no nível gratuito total aqui nisso aqui. E aí, para criar o servidor, caso tenha sido utilizado recentemente, dá para utilizar aqui, ou vir aqui em criar um recurso.
para poder selecionar o modelo de banco. Aqui eu vou colocar um banco de dados, ó, e aí eu tenho todas as possibilidades de banco de dados, desde o SQL Database, MariaDB, MySQL e Postgre. Eu vou usar aqui o Azure Database para MySQL. Então aqui está no grupo de recursos pagos, que é o que eu comentei. O nome do servidor será meu servidor MySQL. Aqui a configuração, como é paga, vamos colocar a menor configuração possível. Então aqui em básico, vou tirar, deixar apenas um core, o mínimo de armazenamento, sem aumento automático no armazenamento. E ok. O usuário administrador serei eu. Lembrando mais uma vez que a senha digitada aqui tem que estar memorizada para utilização posterior. Já está. Opa, não bateu. Agora sim. E sim, revisar e criar. Criar. E aí ele vai gerar para a gente a base de dados. Então ele inicia a implantação. Ele também demora um pouquinho. Assim que ele tiver terminado a implantação, a gente retorna para terminar a configuração dele e conectar ele no MySQL Workbench. Aqui no Azure ele também já terminou a configuração. Veja que já tem aqui o botão ir para o recurso. Eu vou pedir para ele abrir. Ele já vai trazer aqui para o meu servidor MySQL. Aí está. As informações que vamos precisar para fazer a conexão são estas. Então, este nome do servidor aqui, eu vou até copiá-lo, que eu vou precisar dele depois. E o logon será dessa forma. Também vai ser utilizado lá. Só que antes de tentar conectar aqui nesse servidor, nós precisamos fazer uma configuração na segurança de conexão aqui, para permitir acesso da minha máquina e de outras máquinas neste servidor. Então, primeiro permitir acesso aqui tem que ser ativado. E eu vou adicionar o IP, o meu IP, o cliente atual é o meu IP do meu modem, então ele sabe que esse IP está autorizado a conectar nesse banco. E eu vou autorizar também que ele receba conexões de qualquer outra unidade aí. Adicionar aqui, continuar. Isso aqui, claro, depois quando está se lidando com segurança, tem que cuidar do que vai ser habilitado e o que não, né? E aí está. Basicamente com isso eu salvo aqui a minha configuração. E ao atualizar isso aqui, eu já posso fazer o teste agora de conexão no MySQL Workbench. Então vamos voltar aqui na visão geral. Lembrando, precisamos então dessa informação. Vamos lá para o MySQL Workbench e fazer a configuração dessa conexão. Aqui no MySQL Workbench, novamente, daria para criar uma nova. Eu já tenho aqui no Azure. Eu vou editar a conexão. Vou inserir o nome do hostname que eu tenho aqui, 3306. Esse username é o mesmo que eu tenho lá, Jacimar, no meu servidor MySQL. Vou testar a conexão. Veja que ele já deu um OK. No meu caso, ele já está com a senha armazenada aqui, mas se ele não estiver, ele vai aparecer essa tela. Tem que informar a senha que foi cadastrada lá e mandar testar para ele poder verificar se a conexão está com sucesso. Se a conexão deu com sucesso, pode dar um OK aqui, fechar e podemos acessar já o banco de dados MySQL do Azure. Aí está, conectou. Eu vou adicionar um banco de dados aqui também, que as aplicações vão se conectar posteriormente. Meu banco
MySQL. Apliquei. Apply. Finish. E está. Já estamos com o banco criado. Depois as aplicações irão fazer a inclusão de tabelas aqui e tudo mais. Aqui no Google Cloud Platform, para a gente poder criar um banco de dados, a gente precisa ter um projeto. Tem que ser um projeto já existente ou tem que se criar um novo. Eu vou criar um novo por aqui, ó, Create Project. Meu projeto Google Cloud Platform. Então vai ser nesse projeto que eu vou criar aí todas as configurações que eu preciso. Create. Já gerou o projeto para mim. Veja que o projeto tem o identificador dele. A gente vai precisar depois desse identificador para poder trabalhar com ele. Agora, para poder criar o banco de dados, eu venho aqui no menu lateral. No meu caso, o SQL já está aqui. Se não estiver, tem que procurar na lista, que ele fica mais para baixo. Eu deixei ele fixo aqui. Então, SQL. Aí, criar uma instância. E eu digo do tipo de banco que eu quero, se é MySQL, Postgre ou SQL Server. No meu caso, eu vou aqui com o MySQL. Aqui, minha instância DB, que vai ser a instância de banco de dados do MySQL. Aqui, veja que ele não me dá a opção do usuário, só a senha. Então, a senha que eu colocar aqui também tem que ficar na memória aí, porque a gente vai precisar dela posteriormente, ok? Nas escolhas aqui, não vou alterar nada. Aqui em Show Configuration, em conectividade, eu vou tornar público, já deixar pública essa instância, e vou autorizar o meu computador a acessar essa máquina. Com isso eu consigo com que eu possa conectar com o MySQL Workbench. Eu tenho aqui já meu IP memorizado, ó, mas quem não tiver, vai lá no navegador, no meuip.com, e ele vai dizer qual IP que tem que selecionar para colocar aqui. A capacidade de armazenamento, vamos escolher o mais baixo possível também, para economia. Então vem aqui, DB Micro Select, e aí ele já vai deixar aqui a menor configuração possível. Colocar HDD para consumir menos recurso aí também, e pode tirar o aumento automático de espaço. Aí, ok, vamos mandar criar a nossa instância do servidor MySQL no Google. Aqui no Google Cloud, ele também já terminou de criar a instância do DB, já está ok, vamos acessá-la. Aqui no Google Cloud, ele está com um modelo diferente de URL. Na verdade, eu tenho essa connection name, que dá para ser utilizado também, mas é um outro padrão de conexão. Eu vou utilizar o IP público mesmo, que é esse aqui. Vou até copiar para a memória, que é ele que eu vou precisar. O que nós precisamos verificar no caso do Google Cloud, aqui em Connections, vamos dar uma olhada, é certificar-se de que aquela opção do público IP que a gente colocou no início já esteja feita. Se não estiver, tem que se fazer agora. E veja que ele também já está autorizado para todos os apps desse projeto acessar esse banco de dados. Então, a aplicação que a gente for subir depois já vai poder, com essa opção de conexão, acessar também essa base de dados. Então, eu vou agora lá para o MySQL Workbench e vou configurar essa instância com base neste IP que aqui estamos. Aqui no MySQL Workbench, mais uma vez, dá para criar uma conexão nova. Eu já tenho uma aqui, ó, MySQL no Google. Eu vou apenas editá-la, colocar o IP atualizado aqui.
Veja que o username é root, porque ele não oferece a opção de alterar lá. E aí, vou configurar a senha também para conexão. Mandar testar. Vou mandar salvar essa senha. Ok, conexão com sucesso. Posso dar OK. Vir no MySQL Workbench, pedir para ele abrir a conexão com o Google Cloud Platform. E aí aqui também posso já criar o banco que a minha aplicação vai conectar. Meu banco MySQL. Apply. Finish. Aí está. Então, com isso, terminamos de criar um banco de dados nos 3 grandes fornecedores da nuvem. E agora sim, já testamos, aqui já conseguimos conectar. O próximo passo agora é começar, então, a conectar as aplicações e fazer o upload delas, subi-las, publicá-las em cada um dos provedores. Então, até mais.